Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de varizes e a indicação para o uso das meias de compressão. Tem ainda bate-papo sobre burnout, como lidar com o estresse aí no trabalho e também entrevista sobre endometriose. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit. No Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. Para encontrar qualquer programa que tenha ido ao ar, você coloca então o nome do programa, Consulta ao Doutor, e a data em que você viu esse programa sendo exibido. E aí você encontra o conteúdo, dá para assistir, ver e rever, maratonar. Muitas entrevistas aí que vão fazer a diferença no seu dia a dia, dá para compartilhar com seus amigos e familiares também. Para assistir a programação ao vivo, mesmo estando fora de casa e sem uma TV à sua disposição, é pelo site www.hittv.com.br. Começa o programa de hoje falando sobre varizes e as meias de compressão com a doutora Carol Mardegan. Ela é médica especialista em cirurgia vascular. Doutora, prazer te receber aqui novamente. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, o prazer é meu. E vamos aí compartilhar um pouquinho sobre meia elástica e varizes. Vou começar, então, você vai ter oportunidade de falar, relembrar a gente o que são as varizes, mas as meias de compressão, elas são vendidas sem prescrição. Dá para comprar na farmácia, você compra pela internet. Pode ser um erro fazer isso sem saber qual compressão é adequada, se a gente precisa dela até a cintura, então sendo como uma meia calça, a gente sabe que é difícil de vestir, é difícil de calçar as meias elásticas, ou se é suficiente até o joelho. Eu quero chegar assim, vende. Assim como a gente tem um monte de remédios que são vendidos, mas não necessariamente o uso deles vai ser benéfico, né? Vale a pena essa... E varizes é super comum, né? Então, pode ser negligenciar um pouquinho esses cuidados com varizes, fazer isso assim, à torta e à direito? Bom, Denise, essa pergunta é excelente, porque realmente a gente encontra no mercado algumas meias que são vendidas sem prescrição, mas é importante lembrar que as meias que são vendidas em farmácias, geralmente onde a gente encontra essas meias sem a necessidade de uma prescrição, são meias de baixa compressão. São meias que não têm muitas contraindicações, na verdade não tem contraindicação. Todo mundo poderia utilizar aquela meia que é vendida na farmácia. A partir da média compressão, quando a meia já começa a ficar um pouquinho mais apertada, então a gente tem a de baixa, que é bem levinha, a de média e a de alta compressão. A partir da média compressão, nós temos algumas contraindicações e aí ela não é vendida sem receita, ou não deveria ser vendida sem receita. E também não é encontrada em farmácia, ela é encontrada em lojas especializadas, lojas de material médico. Então essas de média e alta compressão precisam de receita médica. E tem algumas meias de alta compressão que não são vendidas para a população em geral. Só o médico é capaz de comprar esse tipo de meia e daí ele indicar para o paciente. Perfeito. Isso é fundamental, porque você não quer usar uma meia que não vai servir para tua... Você está achando que está fazendo algo, isso, né? E não, porque às vezes a compressão é muito leve. As pernas são muito diferentes também. Pensar em alguém que tem uma panturrilha assim muito avantajada. Eu sei que a medida ela tá pela circunferência ali da perna, né? Mas também um médico é quem pode te alertar disso, né? Sim. Então, cada vez mais comum falar da necessidade de passar periodicamente num profissional vascular, né? Isso é legal de falar, porque muitas pessoas chegam na farmácia, compram suas meias, começam a usar, pensando que vai ter algum benefício. Não é um material barato, tem um custo elevado, e muitas vezes o paciente não se adapta àquela meia que ele comprou, então ele usa ali 1, 2 semanas e desiste do tratamento.
ou então não vai surgir o efeito que ele desejava. Por quê? Exatamente porque não é a meia que é específica ou que ele precisaria usar. Então, é por isso que a gente entra aí como uma orientação e como também uma indicação de algo que seja mais eficaz, mais efetivo no tratamento desse paciente. Legal. Varizes são muito comuns, mas relembra pra gente, então, o que são as varizes? As varizes são aquelas veias que já não estão funcionando mais adequadamente. Elas já foram veias normais no passado e aí com o passar do tempo elas vão se danificando por vários motivos e o principal é a genética, mas essas veias vão se deteriorando. Elas não vão mais tendo toda aquela função, aquela força que elas exerciam antes para bombear o sangue, para levar ele para frente. Então, é uma veia que começa a ficar danificada. E, a partir daí, ela começa a trazer sintomas como peso na perna, inchaço, cansaço, principalmente no final do dia. Em gestantes também é muito comum a gente ver aquelas gestantes no final da gestação com peso na perna, muito inchada. Pode ser aí também a questão das varizes. E, afinal de contas, as meias de compressão, elas tratam varizes? Qual o papel das meias nas varizes? Esse é um mito que a gente precisa desmistificar aqui agora. A meia ela não vai curar varizes e não vai prevenir varizes. Então, não achem que usando a meia você vai ficar livre delas. Tá? Porque a causa das varizes ela é genética. Então, se você tem aí familiares que têm varizes, a chance de você ter, mesmo usando a meia, ela existe. A meia, ela é um tratamento que a gente chama de tratamento conservador, exatamente para tirar os sintomas de peso, de inchaço, de dor, né? Na época do calor é um momento que a gente observa esses sintomas com mais intensidade, então a meia pode ser um artifício aí pra gente, para ajudar os pacientes a melhorarem os sintomas. Agora, não tem varizes só quem consegue enxergar varizes também, né? Os sintomas, né? Então, a pessoa que tem esse cansaço, esse peso nas pernas no final do dia, mas não enxerga nada, fala, não, eu não tenho varizes. No máximo, consegue enxergar o que a gente fala, vasinhos, né? Umas veinhas assim, mas não chama atenção. Vale a consulta, vale o cuidado, porque imagina, ainda que de repente você não tenha que fazer um procedimento mais elaborado, cirúrgico, por exemplo, sofrer com esse peso nas pernas é muito ruim, né? Sim, sim. É muito frequente essa queixa. E a gente observou isso muito na pandemia, quando as pessoas pararam de fazer tudo. Pararam até de sair de casa para ir andando ao trabalho. E aí começou os sintomas de dor na perna. Então, a questão da dor na perna, ela não está só relacionada à presença ou não de varizes ou algum problema na circulação. Muitas vezes pode ser uma falta de musculatura, de exercer a bomba do coração, que a gente chama, que é a panturrilha. Então, muitas vezes, com atividade física, a gente consegue melhorar os sintomas. Mas a gente também tem que lembrar que não é só porque eu não enxergo nenhuma veia na perna que eu não possa ter algum problema de circulação, né? Então, é importante passar com o especialista para a gente, eventualmente, avaliar, examinar. Tem alguns exames que são muito importantes para nós na parte da circulação, que vão me dar informações importantes. Talvez seja alguma a gente fala que está mais para dentro o problema, não é tão visível e a gente consegue enxergar isso com ultrassom. Então, é importante sempre passar por uma avaliação, se você tem dúvida, se você notou alguma coisa diferente, um inchaço em uma perna só, por exemplo, ou uma mancha, pode acontecer, são sinais de que algo diferente está acontecendo. Ou até mesmo ressecamento da perna, próximo do tornozelo, na panturrilha, pode ser um sinal de alerta. Ressecamento da pele? Da pele.
Pacientes que têm varizes ou insuficiências de safena, por exemplo, eles têm uma pele mais ressecada. Começa na região ali do pé, do tornozelo, e aí com o passar do tempo isso pode ir evoluindo, né? Então você nota aquelas manchas acastanhadas. Claro que é um paciente que já tem uma doença um pouco mais avançada. Mais um primeiro sinal pode ser esse de ressecamento, coceira, também são sinais de varizes. Vou dar alguns exemplos aqui que eu acho legal. Tenho varizes, tenho sintomas, então tenho esse peso, tenho essas dores. Fui ao médico, recebi a orientação de usar as meias, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar aí algumas dessas meias. E aí, nossa, muita qualidade de vida, não tenho mais sentido dores. Isso faz com que eu não precise fazer nenhum outro tipo de tratamento? Se você tiver só a sensação de peso, de cansaço, você vai notar que vai melhorar com o uso da meia. Mas eu sempre falo para a paciente, a partir do momento que você não usar a meia mais, um dia que você esqueceu de colocar a meia, pode ser um dia que você sinta dor. Ficou refém da meia, então. Ficou refém da meia. Tá. Então, por isso que é importante a meia é como se fosse uma muleta. Tá. Então, recebi a orientação de fazer algum tipo de tratamento. Eu vou pensar nos menos complexos. Vou fazer e vou continuar usando as meias. Sim. O mais comum é a gente indicar, por exemplo, atividade física. Fortalecimento ótimo. Da musculatura da perna. Precisa fazer atividade, caminhada, bicicleta, natação. São exercícios ótimos para melhorar esses sintomas. E daí você evita até o uso da meia. A meia funciona como se, imagina que você está parado, sentado, então pacientes que ficam muito tempo do dia em pé ou sentado, ele precisa que aquela musculatura ajude o sangue a voltar para o coração. Então a meia elástica, ela é benéfica nesse sentido. Então se você já tem uma rotina de atividade física ou faz isso com regularidade, talvez não tenha tanto benefício usar a meia elástica. Perfeito. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? A pergunta é da Marcela de Santos, no litoral de São Paulo. Boa tarde. Tenho insuficiência da safena magna e diagnóstico de lipedema. Me foi indicado meias de compressão, mas minhas pernas são naturalmente grossas e não consigo usar as meias. O que fazer? Obrigada, Marcela. Bom, ótima pergunta. O lipedema é um outro tipo de doença, que é uma gordura que se acumula da cintura para baixo, né? E ela poupa também o pé, então o pé fica fino. E a gente nota que a partir do tornozelo para cima começa esse acúmulo de gordura. E cerca de 40% dessas mulheres que têm lipedema também têm varizes. Então é uma população grande, tá? A meia elástica, ela é indicada para essas mulheres, mas é difícil de usar porque, em geral, elas têm a panturrilha grossa, tá? Então, o que eu gosto de recomendar é um tipo específico de meia elástica que chama malha plana, tá? É um tecido único, então é uma tecnologia um pouco diferente da meia, que a gente está habituado. Chama malha plana, é um tecido único, ele é um pouco mais grosso e que ele não vai garrotear nesses pontos onde tem esse acúmulo de gordura, que é o que traz a dor, o inchaço da paciente com lipedema. Então, talvez mudar um pouco aí a característica da meia que ela está usando. Mas se a questão das meias já trazem isso Hoje tem meias bem parecidas com meias finas, né? Meias de compressão bem parecida com as meias finas. Você falou dessa malha plana, ela deve ser mais grossa. Então, no calor, problema. É um problema. Tá. Mas, com certeza, ela tratando a safena, ela falou que tem uma insuficiência de safena. E fazendo o tratamento do lipedema, muito provavelmente ela tenha um pouco mais de qualidade de vida, menos dor e menos sintoma na perna. Mais perguntinha do público. Vamos saber, através do WhatsApp, você participa também, Margarida de Recife, Pernambuco. Boa tarde, adoro esse programa. Obrigada, Margarida. Para quem já tem muitas varizes, a musculação pode prejudicar? Obrigada pela pergunta. Dúvida muito frequente.
mas como a gente estava falando, a musculação não vai prejudicar mesmo aqueles pacientes que já têm muitas varizes visíveis, inclusive, né? É claro que precisa se tomar um certo cuidado na hora de musculação, quando você tem uma pele mais fina e varizes muito aparentes, porque pode ser um local ali que você machuque e acaba eventualmente sangrando, mas a musculação, ela vai ser fundamental no seu tratamento. Eu sou muito fã da musculação, porque ela vai fortalecer a panturrilha, que é o nosso segundo coração. Então, ela vai ter benefício para as varizes dela com a musculação e não prejuízo. Vamos mostrar algumas meias que você separou, trouxe aqui pra gente? Porque elas são diferentes, né? E as indicações também são diferentes? Hoje em dia tem todo tipo de meia elástica, de tecido. Antigamente a gente tinha aquela coisa de que a nossa avó usava e era uma meia feia, só tinha aquela meia bege igual essa que eu trouxe. Hoje em dia a tecnologia veio para mudar essa história. A gente tem diversas cores, então eu trouxe até uma rosa aqui para a gente mostrar. Tem rosa, para homens tem preta, tem marrom, escuro. Então tem todo tipo de cor e de tecido também. E essa ela é diferente, a gente chama de canelito. Isso, que olha, tá parecendo a cor da minha blusa. Mas dá pra ver. Então ela não vai no pé, não, ela começa já ela aqui começa no tornozelo. No tornozelo, tá. É a partir do tornozelo. E é importante dizer que essa meia, ela é apenas para atividade física. Ótimo. Então, não coloque essa meia e fique sentada parada, porque senão vai inchar o pé. Tá bom. Então, essa é exclusiva para atividade física. Então, para aqueles, principalmente corredor, atleta que não gosta da meia pegando o tornozelo porque acha que escorrega ou é muito quente, essa aqui é uma ótima opção, tá? Então, essa a gente usa para atividade física. Ótimo. Eu trouxe essa meia é uma meia um pouco mais grossa, tá? Ela já é 3/4, que a gente chama. Parece um meião, né? Parece um meião de futebol. Ela vai até o joelho, a altura do joelho, então por isso que a gente chama de 3/4. E essa é uma meia para viagem, tá? Ah, que legal. Ela é um pouco mais grossa, mas é mais pela temperatura, às vezes aquece durante viagem de avião, então é por isso que os pacientes gostam dela um pouquinho mais grossa, tá? Para viagem de avião é bem interessante. E trouxe também aqui uma meia que a gente chama de 7/8, que ela vai até o meio da coxa. Então, é uma meia um pouco mais desconfortável de usar, né? Sempre na base dela, aqui na raiz da coxa, a gente tem o silicone, que é exatamente para quando o paciente andar, ela não escorregar, tá? E é uma meia de uso, em geral, a gente usa em gestantes, é legal de usar. E também para procedimentos. Pós-procedimentos, a gente gosta de usar algo que vá até o meio da coxa. Lembrando que para o dia a dia não é necessário uma meia 7/8, que vai até o meio da coxa, ou aquela meia calça. Não precisa disso, porque a meia elástica, todas as meias, elas fazem a maior pressão no tornozelo e conforme elas vão subindo na perna, elas vão perdendo a pressão. Então, uma meia que vai até a altura do joelho, ela já é suficiente para quem sofre com dor, com peso e cansaço. Agora, pensando aqui no como que poderia ser vantajoso usar essa meia 7/8? Ela tira aquela preocupação que a gente tem de dobrar aqui atrás do joelho, né? Então, não vai acontecer isso, porque tá até a coxa. Tô pensando certo? Denise, a gente indica ela em raras ocasiões. Até aqui, uma 3/4 funciona muito bem. A 3/4, você imagina que vai te machucar atrás do joelho. Mas quando a gente fala que a meia 3/4 ela vai até o joelho, significa que ela tem que ficar uns 2 a 3 dedos abaixo da linha da articulação. Esse pode ser o erro. Que é exatamente, é o grande erro comum dos pacientes, é querer subir a meia até
o joelho ou subir até acima do joelho. Então, não é isso, tá? Ele precisa ficar abaixo do joelho. Ele fica assim que termina a panturrilha, é onde a meia deve ficar, para trazer conforto. Ela não vai machucar. Em alguns casos, quando a paciente tem uma panturrilha mais grossa, que era o caso daquela paciente que nos trouxe a pergunta, ou que tem um acúmulo maior de gordura nessa região, pode ser um pouco mais desconfortável. Então, a gente muda, pode ser uma 7/8 ou uma meia calça, ou trazer essa meia um pouquinho mais para baixo de onde ela está sentindo o desconforto. Perfeito. Perguntinha do público, vamos colocar na tela? Já pergunto mais de viagens longas. A Grace, de São Luís, no Maranhão. Boa tarde. Operar a safena a laser é um bom tratamento? Obrigada pela pergunta. Grace, hoje, atualmente, o tratamento a laser da safena é o tratamento de escolha, a gente chama de padrão ouro, tá? Porque ele resolve o problema, então é uma cirurgia onde a gente passa uma fibra de laser dentro da veia e com o ultrassom a gente vai seguindo essa fibra por dentro da circulação até onde eu quero ir onde eu quero cauterizar aquela veia. E aí ali dentro a gente faz a cauterização da veia safena. Então imagina que com um furinho simples, igual pegar uma veia do braço, eu vou pegar a veia safena na perna e eu cauterizo a veia por dentro. Então o risco é muito mais baixo, o risco de trombose é muito pequeno, você não tem corte na virilha como era antigamente, ficava com corte na virilha, um corte no tornozelo, cheia de hematoma. Então, o laser trouxe esse benefício. Então, com o laser, você consegue em 2, 3 dias voltar para o seu trabalho, sem ter todo aquele repouso de ficar 10, 14 dias com a perna para o ar. Então, o laser hoje é a melhor escolha. Deixa eu aproveitar, a gente falava um pouco antes do programa começar, da importância de desmistificar algumas coisas, né? Alguns itens a gente já falou aqui, mas acho importante falar de outros. Muita gente fala assim, mas eu já operei varizes, já tratei, mas não deu certo, voltou. Queria que você falasse um pouquinho, porque na sua fala, mais de uma vez, você falou que o principal componente das varizes é genético, né? Genético. Sempre a gente escuta quase diariamente no consultório. Pacientes que já operaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e voltam ainda com muitas varizes. Então, esse tipo de paciente é uma paciente que precisa nos trazer um alerta. Pacientes que operam várias vezes e que ainda tem muitas varizes, a gente precisa pensar de onde estão vindo essas varizes. Alguma coisa errada tem. Não é normal você operar e ter que operar de novo, e 3 vezes e 4 vezes, né? Então, em geral, o que a gente faz é procurar a causa de onde estão vindo essas varizes. Em geral, vem da pelve, que a gente chama de varizes pélvicas. Que antigamente não se conhecia esse termo, ou não era estudado, mas que hoje em dia a gente já tem esse conceito aí bem definido, de varizes que estão aqui dentro da pelve e que podem causar essa recidiva de varizes na perna, tá? Então, pacientes que operam várias vezes, a gente precisa investigar um pouco melhor. Então, mais uma perguntinha para encerrar esse bate-papo. Vamos colocar na tela? Pergunta do Paulo, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Boa tarde, sou diabético. É recomendado cirurgia para retirada de varizes? Obrigada, Paulo. Oi, Paulo. A diabetes, por si só, ela não é uma contraindicação à cirurgia de varizes, né? Então, provavelmente ele vai passar aí por uma avaliação pré-operatória para determinar se essa diabetes está bem controlada. E se controlada e tiver condições aí de ser feito o procedimento, se tiver a indicação, eu acho que vale a pena, porque a gente sabe que as varizes, ela é uma doença crônica e que vai evoluindo com o passar dos anos. Então, os idosos, cerca de 70%, 80% de idosos vão ter varizes, porque imagina que você está a vida inteira sentado, em pé. Então, eventualmente,
vai ter veias que não vão funcionar adequadamente. Então, quanto mais cedo você começar esse tratamento, melhor será a sua qualidade no futuro, sem ter nenhuma complicação daquelas varizes, eventualmente úlceras, inchaço. Então, se você não tiver outras contraindicações, vale a pena tratar. Tem mais perguntas, mas não temos mais tempo. Eu vou deixar o Instagram aqui da doutora, @carol.mardegan, @carol.mardegan e o site carolmardegan.com. Doutora, adoro te receber aqui, volte mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Volte sempre. A gente vai para o intervalo. Próximo bloco bate-papo é sobre burnout. Tô te esperando. Nós estamos de volta e nesse bloco falando de burnout. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Andréa Puglisi, que é psicóloga. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Obrigada aí pelo convite. Um tema que está muito em alta, né, doutora, falar de burnout, esse esgotamento pelo trabalho, né, que essa é a definição. Na verdade é a grande exaustão profissional, né, na verdade acaba sendo um grande distúrbio que a gente acaba carregando pela sobrecarga de trabalho. E se a gente for avaliar, tanto no mercado empresarial, no mercado corporativo, um dos grandes alavancadores, né, dessa questão do distúrbio é justamente a pressão do tempo e a pressão pelo resultado. Eu digo isso porque o mercado traz uma pressão muito grande e quando um profissional entra no mercado de trabalho, ele tem metas para serem cumpridas e muitas vezes essas metas são inatingíveis. E como lidar com esse contexto dentro do mundo corporativo, desse mercado de trabalho, né, que é muito delicado, porque muitas vezes o próprio profissional ele fica se questionando se de fato ele vai conseguir atingir aquela meta, aquele objetivo. E muitas vezes não, Denise. E aí que vem o famoso estresse, né? Aquela preocupação constante, diária, será que eu vou conseguir fazer, será que eu não vou conseguir cumprir, o que vão achar do meu trabalho, como é que eu vou, na verdade, atuar de uma maneira adequada para que eu também possa ser reconhecido no mercado de trabalho. Então é um tema bastante recorrente, eu diria, hoje em dia. E que interessante, porque, na verdade, então, nós estamos falando de algo que acontece, não adianta você lutar contra, o estresse está aí, a cobrança está aí, com metas cada vez mais inatingíveis. Vai se dar melhor o profissional, então, a pessoa que investiu nesse autoconhecimento, em psicoterapia, que sabe qual é o seu lugar, em como essa pessoa pode agregar naquela empresa, vai entregar o seu melhor resultado, mas não vai se deixar dominar por essa bola de neve, é isso? É bastante delicado, né? Porque, na verdade, você falou uma palavra-chave aqui, que é o autoconhecimento. Eu diria que isso daí ele é fundamental, ele é crucial para o próprio desenvolvimento da pessoa, nós enquanto seres humanos, né? Então a gente precisa, na verdade, ter o nosso próprio autoconhecimento e entender até onde a gente pode ir dentro dos nossos limites. Perfeito, que nós temos os nossos limites. Muitos, muitos. E fazer esse exercício do autoconhecimento, porque quando a gente entra no mundo corporativo, seja se você está sendo recém-formado ou se você, na verdade, já está num estágio mais avançado, diria, já com uma bagagem mais estruturada dentro do mercado corporativo, o estresse ele acaba sendo o mesmo, só que a maneira e a maturidade como você vai lidar com o contexto, ele acaba sendo diferente. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante. E isso precisa cada vez mais ser conscientizado dentro das organizações. Não é isso que acontece na maioria das vezes. Não. Você sabe que agora, em março, foi sancionada uma lei justamente
para que as empresas possam, na verdade, buscar uma certificação atrelada ao bem-estar do profissional. E isso é bem bacana, porque, na verdade, a gente tem, às vezes, o discurso de que a empresa tem o projeto de qualidade de vida, e muitas têm hoje, algumas estão ainda em fase de desenvolvimento, mas isso virou um fator estratégico da organização. Todas as empresas, hoje em dia, incluem esse tema de saúde mental, porque o burnout, ele se tornou, na verdade, uma doença ocupacional em 2022. E é recente, por incrível que pareça. Mas, na verdade, se a gente for olhar, isso já vem de muitos anos. Na verdade, a gente só não tinha um nome, né? Burnout. E também tudo que diz respeito à saúde mental é muito difícil de você materializar, né? Então, será que é do trabalho mesmo? Alguém pode questionar como é que a gente, né? Porque nós somos únicos e um só para desempenhar todas as funções. Claro que a rotina de todas as áreas ali da nossa vida pode ser muito agitada, conturbada e estressante. Então, quando você fala da importância das empresas também investirem nisso seriamente, né? Porque também precisa chegar o momento que a gente vai escolher onde a gente vai trabalhar, né? Que, infelizmente, até por conta da pandemia, não é isso que aconteceu, né? Então, quem estava com emprego teve que fazer qualquer coisa para não perder e aí adoeceu, mais do que nos anos anteriores, né? Exatamente. E a consequência está vindo agora, por incrível que pareça. Por mais que a pandemia já passou, a consequência está sendo agora. E muitos profissionais estão se questionando o que de fato é mais importante, você ter a qualidade de vida ou você ficar trabalhando 10, 12 horas dentro de uma organização e você não ser reconhecido. Então, tem muitos profissionais que estão se questionando esse momento agora de falar, ou de repente eu quero ir para uma outra organização, ou eu quero até mudar de carreira, fazer uma transição de carreira. Eu não quero mais um mercado de trabalho no sentido de trabalhar em empresas e eu quero de repente empreender. Eu quero abrir algo onde eu possa também ter um pouco mais de tempo para cuidar de mim, olhar para mim e olhar para a família. É muito comum hoje quando a gente fica empolgado, né, motivado com o projeto que a gente está dentro da organização e às vezes a gente fala assim, puxa, eu trabalhei hoje 10, 12 horas, que bacana, e você sente realização daquilo que você está fazendo. Só que a gente tem que saber dosar isso, fazer essa gestão e não tornar isso uma rotina. Você pode precisar fazer essas horas a mais aí por um período, um projeto, um tempo. Exato. Mas quando vira rotineiro, que você já não tem mais aquele prazer no final do dia de falar que alegria, concluir mais um dia nesse projeto legal, aí isso já vai ser ruim, pode ser ruim. Exato, exato. Tá. Então, na verdade, esse é um primeiro começo de muita atenção. Tá. Você pode trabalhar extremamente motivado, empolgado, 10, 12 horas e está tudo bem. O que não pode é tornar isso, fazer parte da sua rotina. Muitas vezes, esse é o pontapé inicial para uma sinalização, se você permear por isso, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um sinal de alerta. Porque você está deixando, na verdade, de olhar para si mesmo, você com certeza não vai ter mais tempo de cuidar da sua família, de olhar para uma outra área de atenção sua, né? Porque você está focado justamente em 10, 12 horas por 3 meses, alguma coisa já é um alerta, um sinal amarelo. A gente vem de não sei se em todo lugar é assim, mas eu sei que São Paulo é assim. Se você não trabalhar muito, se você não trabalhar muitas horas por dia, você não está fazendo isso direito. É meio cultural isso, né? Em outros países, você fecha pro almoço e você passa 2 horas fechado, né? E no fim do dia também não fecha tão tarde, porque as pessoas têm vida, né? Então, aqui em São Paulo, a gente está tão acostumado com... Tem tudo a toda hora. Nas 24 horas do dia, você pode procurar o que for. Padaria, farmácia, restaurante, tudo. Serviço de entrega, motoboy, qualquer coisa. Tem. Que a gente ficou
nessa pilha também. E isso é muito... É gostoso você poder fazer qualquer coisa às 24 horas, sim, mas alguém está trabalhando esse tempo todo e estressado, com certeza, né? É interessante porque quando a pessoa não está disponível, né, não tem aquela disponibilidade, alguma coisa está errada. Né? Então, é uma forma que a gente vive hoje na sociedade que a gente precisa conscientizá-los e mudar isso. E urgente, porque isso, de fato, está afetando a saúde mental de todo mundo. Hoje, se a gente for olhar, o Brasil, ele é o segundo país com grande índice de burnout. Representa 30%, perdendo somente do Japão. O Japão hoje é 70%. E o Brasil está em 30% como segundo país. Então, é muito delicado, é muito crítico. Eu digo que quando a gente brinca que hoje a gente tem o nosso famoso celular, que ninguém vive sem celular mais, né? Você fica 5 minutos sem celular, já dá aquela sensação de alguma coisa está estranha. E o WhatsApp. O WhatsApp, se mandarem mensagens para você depois do expediente, vamos dizer assim, após 18 horas, 19 horas, se você não responder também o WhatsApp, você é tido como não dando prioridade para o trabalho. Então, isso é muito complicado e essa conscientização nesse mundo corporativo, empresarial, ele é fundamental. Vamos de perguntinha do público? Vamos lá, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos, excelente o tema. Hoje, obrigada, Gilberto. Doutora Andréia, existe tratamento de burnout que não utiliza remédios, medicamentos? Obrigada, Gilberto. Uma ótima pergunta. Esse tratamento, na verdade, ele pode ser feito tanto por um psicólogo, né, e também ser acompanhado por um psiquiatra, dependendo do grau desse distúrbio que esse profissional vai estar apresentando. Então, tudo isso é feito uma análise, né? Seja psicológico, seja junto com o psiquiatra, ou seja, muitas vezes, com uma equipe multidisciplinar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não faz esportes, poxa, é interessante também você ter um apoio, um personal que possa também te acompanhar, ou se você faz um mindfulness, ou se você faz uma yoga. Então, é muito importante você olhar para todas essas suas frentes, que é a gestão do autoconhecimento, que seja um psicólogo e um psiquiatra que vai coordenar isso. E a medicação, ela vai, na verdade, depender muito da análise de cada profissional para tomar essa decisão se de fato vai ser necessário um medicamento ou não. Como que os sintomas aparecem aqui no burnout, doutora? Porque não é incomum, então, cansaço, uma exaustão, até mesmo perder esse prazer, essa vontade, mesmo que a pessoa ame o que faz, né? Não é incomum, mas tem algo que possa direcionar mais para burnout? Olha, são vários fatores, esse é um deles. Às vezes a gente pode estar trabalhando num ótimo local de trabalho, adora trabalhar lá, porém você começa a perder um pouquinho da vontade, ou você começa a demorar um pouquinho mais para entregar determinado projeto. Então, esse atraso, esse desconforto, a falta de vontade, muitas vezes, de você estar se colocando à disposição, você acaba, na verdade, aí procrastinando determinadas questões, isso pode ser um dos grandes motivos, e também ou o inverso, onde você está lá 100% se dedicando e você deixa o teu lado familiar, pessoal, de lado, porque não é adequado. Né? Na verdade, a gente tem o nosso horário de trabalho, o nosso lazer, aquilo que, na verdade, é a nossa atividade física, então a gente tem que dividir os nossos dias. Eu costumo dizer que a gente tem 24 horas, 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você dormir e 8 horas você tem que ter dividido aí para o teu lazer e para a tua família. É legal que você falou dessa divisão, e é claro que as empresas desejam que os funcionários se dediquem esse tempo, mas as coisas acontecem, né? E eu não sei se é isso talvez mais para as mulheres. Quando um filho precisa da mãe, mas não pode o pai fazer? Pode, um dos dois vai ter que se afastar. Aí se é o pai que vai se prontificar, porque de repente o dia dele está um pouco mais tranquilo, não tem a mãe para fazer, né? Então, cada um vai querer que o outro é que fosse, né? Do ponto de vista da empresa. E, na verdade, pensar aqui, né? Você falou das empresas investirem também nessa questão do bem-estar do funcionário.
não é maravilhoso ter um funcionário que se dedica sim para o trabalho, mas ele dá o olhar para a família, que é o bem mais precioso que ele tem. A empresa ter a empresa reconhecendo isso é maravilhoso, né? Porque que feio abrir mão. Quer dizer que seu filho precisa de você, você não vai atrás? É feio, né? A empresa devia reconhecer também esse esforço. A gente não quer que aconteça nada com os nossos filhos. A gente quer poder se dedicar o tempo ali do trabalho sem nenhuma intercorrência. Fantástico, esse ponto é excelente, é justamente isso, é saber, na verdade, ter essa dosagem, né, para isso possa conscientizar cada vez mais as organizações e os profissionais, e isso torna um meio de atração e retenção desses profissionais dentro das organizações. Então, muitas empresas já estão valorizando isso cada vez mais, dessa importância. É melhor eu, de repente, às vezes, afastar um profissional por burnout, que a gente tem aí um afastamento que seja por 15 dias, né, que é o limite que é dado para aquele profissional dentro da organização, e depois ele tem até uma estabilidade de 12 meses para um funcionário. Porém, só de você afastá-lo e ele voltar recuperado, às vezes é muito melhor do que você tomar uma decisão de desligá-lo da organização, porque também o custo é caro para a empresa. Você desligar aquele profissional e você trazer um novo para substituí-lo, que não é da maneira mais adequada. Ainda existe um medo do funcionário de receber esse afastamento por burnout? Muito, muito. Eu tenho muitos clientes que morrem de medo ou porque não vai fazer da maneira adequada. E aí vem aquela geração do estresse, da ansiedade, que é gigantesco. A questão da ansiedade ela é muito forte, porque a pessoa fica com medo, fica com receio e muitas vezes se torna nem um medo da ansiedade, mas vira até um distúrbio de ansiedade muito forte junto com o burnout. Ah, então você pode ter associado os dois distúrbios. Pode ter os dois. Quando a gente falou dos sintomas, como é que isso pode se manifestar, agora você falou de ansiedade, alguém que trabalha, por exemplo, de segunda a sexta-feira, e aí chega o final do domingo, anoitece o domingo, uma palpitação, já uma sensação ruim ali, não a semana começando, a preguicinha, não, uma coisa mais severa mesmo de não quero, amanhece a segunda-feira ou passa no final de semana perto da empresa ou fora do horário de trabalho, passa ali próximo à empresa e se sente mal. Isso também pode estar entre alguns sintomas, algo até que esteja mais severo, né? Perfeito, pode sim, e o que eu recomendo, não deixa passar o tempo, porque busque ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que você possa, na verdade, compartilhar exatamente o que está acontecendo, porque já não entra numa fase de normalidade, e isso com o tempo, se você não buscar ajuda, tem casos onde a pessoa, na verdade, ela trava e ela não consegue sair e acordar de casa para poder ir para o trabalho. Você pode chegar nesse limite. E aí fica muito mais difícil para a gente conseguir recuperar, né? Claro que burnout tem cura. Gostaria de deixar bem claro que existe a cura, né, por esse tratamento. Porém, alguns sinais onde você trabalha muitas horas, onde você já não começa a ter muito interesse por outros assuntos que não seja do trabalho, onde você às vezes acaba tendo muito cansaço, mas você gosta de fazer o que faz e gera ansiedade, busque ajuda. Você falou em determinado momento, queria retomar aqui, o burnout, esse esgotamento também pode vir por falta de reconhecimento do trabalho, né? Muito, muito. Eu costumo dizer que é aquela famosa fase do feedback, né, da devolutiva, quando você vai conversar com o teu gestor, do teu líder, para ter um reconhecimento ou não, uma avaliação de desempenho que você passa durante o teu processo no trabalho e muitas vezes você acaba não sendo muito reconhecido. Eu digo sempre, é uma via de mão dupla. Não deixe de perguntar, de conversar com as pessoas que estão ao seu redor, para você também saber como é que você está indo no teu desempenho. Não espera só o teu gestor falar sobre você. Puxa, às vezes, Andréia, eu tenho receio de falar com o meu gestor porque até hoje ele não me deu feedback, eu já estou aqui há 1 ano. Vá atrás do feedback. É uma via de mão dupla. Isso para o seu bem, para a tua saúde.
Legal você falar disso também, do funcionário, né, do colaborador, fazer ativamente, né, buscar ativamente esse feedback, porque nas empresas o que costuma se falar é, se ninguém falou nada é porque está tudo certo. Mas às vezes faz falta essa devolutiva, né? Então, não custa falar, né? Para os gestores, né, para a chefia, não custa falar, mas se não vem, então pergunte, né? É natural, todos nós precisamos, né? A gente é movido também, a gente precisa saber como é que a gente está indo. Seja você ter uma semana de trabalho, 1 ano, 2 anos, puxa, já tenho 10 anos, já estou tranquilo. Não, é importante. A gente precisa disso, nós seres humanos precisamos também dessa devolutiva. Ela é fundamental, então não espere, vá atrás, porque isso pode te dar um conforto que muitas vezes a gente põe contextos nas nossas cabecinhas aqui, será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo? Né? Como é que eu vou fazer isso? Puxa, basta você sentar, vai tomar um café, vai almoçar, marca uma reunião, às vezes uma conversa de 10 minutos te elimina aquela ansiedade que vem gerando algum tempo. Então, os 2 profissionais que podem ajudar nesse caso são psicólogo e psiquiatra. Não necessariamente o tratamento vai ser medicamentoso, procurando o médico psiquiatra. Pode ser que a psicoterapia faça o seu papel. E fazendo a psicoterapia, quantas vezes por semana? Então, estou imaginando aqui, você deu o exemplo de um afastamento de 2 semanas, né? Que é o que é permitido ali sem entrar no INSS. Às vezes a pessoa precisa desse afastamento, ainda que ela não queira, né? Porque vai querer, pode ser que ela tenha medo desse afastamento. O atestado ele vai com CID. Há muito medo, como eu falei, dessa questão, né? Das questões da saúde mental, sempre. Mas queria que você falasse um pouquinho. Pode ser que nesse primeiro momento precise de mais encontros para que a pessoa possa também ficar mais tranquila? Como é isso? Pode. Normalmente é 1 vez por semana. Esse é o tradicional. Mas tem casos que a gente pode fazer até 2, 3 vezes por semana, dependendo do grau que está esse distúrbio do burnout. Então, é importante. Tudo isso é muito personificado, né? Na verdade, a gente vai entender cada demanda, cada necessidade. A gente não pode, na verdade, generalizar e fazer o mesmo tratamento para cada indivíduo. Então, a gente vai, entende, faz um diagnóstico, avalia e se a gente chegar em comum acordo que é necessário mais de uma conversa por semana, é necessário. Como que você tem notado que a empresa recebe esse funcionário de volta? Você sabe que isso está cada vez mais aberto, ainda mais com essas questões de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar, está muito forte hoje dentro do mundo corporativo. Então, geralmente, ou uma área de gestão de pessoas, ou a própria área a qual a pessoa atua, está recebendo esse profissional, de fato, muito acolhedor, onde também o time que está em volta e que tem ciência, às vezes, do contexto, acaba acolhendo. Mas é um trabalho diário e constante para que também todas as pessoas que estejam ao redor estejam preparadas e que entendam exatamente o que é uma síndrome de burnout. Então, esse processo de conscientização está cada vez mais bacana e mais forte dentro das organizações, onde eles estão dando oportunidades para fazer palestras, para fazer rodas de conversa entre eles, para que eles também possam acolher aquele profissional de uma maneira adequada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser o outro. Você falou de transição de carreira, mas às vezes dentro da própria empresa, alguém que está ali executando, a pessoa adora a empresa, mas está executando ali uma função que já não é mais, não faz tanto sentido, mas ela tem capacidade, competência para mudar de área, né? De repente ir para algo que agrade mais e que esteja mais ainda afinado com a capacidade e competência mesmo. Uma empresa que está aberta a isso também vai... na verdade, a terapia e essa questão do autoconhecimento também vai fazer que nessa volta o teu paciente, a pessoa possa falar melhor sobre isso, né? Perfeito, perfeito. E aquela empresa que está aberta,
ela está saindo em primeiro lugar, ela está saindo na frente de outras, porque, na verdade, ela está aproveitando aquelas habilidades daquele profissional que é natural. A gente pode ficar 2 anos numa área e, por que não transitar para uma outra área dentro da organização e aproveitar aquele profissional que já conhece a cultura, já conhece a missão, os valores da organização, que é muito mais fácil retê-lo e ele pode dar resultado muito mais rápido do que você trazer alguém de fora que não conhece aquele ambiente de trabalho. Muito legal. Houve algum impacto positivo ou negativo no burnout para o trabalho home office? Você sabe que, olha, ótimo ponto, porque também tem o processo inverso, né? Muitas vezes, quando a gente está em casa, o grande desafio é você conseguir gerenciar a hora do almoço. Muitas vezes você não precisa sair de casa, seja para pegar um transporte ou se você vai de carro para o escritório 1, 2 horas antes, mas você simplesmente abre o computador, o notebook, liga, em 2 minutos você já está ativo, vamos se dizer assim. E muitas vezes isso também pode prejudicar e prejudicou. Por quê? Você está da sala para a cozinha, às vezes a distância é 3 passos que você já está na cozinha. Então, o teu almoço, na verdade, não é aquele almoço onde você senta na mesa, onde você aprecia aquele momento, aquela hora que você tem, para você poder fazer de forma adequada o teu descanso, para poder retornar ao trabalho. Então, isso também causou muitas questões aí de burnout e o término. Às vezes, a gente fala que a gente trabalhou muito mais dentro de casa se a gente estivesse no próprio escritório. Com certeza. Adorei esse bate-papo. Você volta? Com certeza. Por favor, vou deixar o Instagram da doutora, @AndreaPuglisi_psi. @AndreaPuglisi_psi. Volte sempre, doutora. Obrigada, Denise, é um prazer. Adorei, prazer foi meu. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é endometriose. Eu estou te esperando. Até já. Agora, o bate-papo é sobre endometriose com a doutora Michele Pena, que é ginecologista. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Aqui é sempre um prazer estar aqui com você. E muito bom hoje falar sobre esse tema, que muita gente diz assim, a endometriose é coisa moderna. Antigamente não tinha nada disso. Tem motivo para a gente ver mais hoje endometriose do que décadas atrás? Informação. As mulheres estão mais informadas e prestando mais atenção em alguns sintomas importantíssimos da endometriose, né? Ela sempre existiu, sim, mas acho que com toda essa informação e principalmente tecnologia para diagnóstico, ela está mais entre nós, vamos dizer assim. O que é endometriose? Eu sei que tem algumas teorias, não sei se vocês já bateram o martelo para uma delas. Então, a endometriose é quando você tem o tecido do endométrio, que é o tecido de dentro do útero, crescendo em órgãos fora dessa cavidade uterina. Então, ele pode se implantar em ovários, implantes em intestino, implantes nas partes pélvicas, né? E, às vezes, à distância, em casos extremos, como, por exemplo, na parte diafragmática e tal. Então, quando você tem esse implante endometrial fora da cavidade, a gente chama de endometriose. As teorias, existe uma teoria que a gente fala que é da menstruação retrógrada, ou seja, às vezes você pode ter o endométrio escapando pelas tubas e implantando, ou então uma teoria que às vezes a paciente ela pode ter uma facilidade do aparecimento, do nascimento desses focos fora do útero, por uma questão que ainda não tem não é tão conhecido. Tá. Endometriose é doença? A gente fala que é uma doença. É uma doença de mulher jovem. Sim, a principal faixa etária das mulheres, elas estão, que a gente fala, em vida fértil, né, no período fértil. Então, muitas vezes as pacientes podem chegar com uma dificuldade para engravidar, que é um sintoma importante da endometriose, né? E aí a gente faz esse diagnóstico. Então, o principal sintoma, cólica. Né? Todo mundo fala, cólica menstrual, fique atenta. Se é uma cólica incapacitante, porque tem que prestar atenção.
A gente tem que investigar se não tem alguma intercorrência ali que possa ser uma endometriose que está lesando alguma parte de nervos e por isso está dando a cólica, tá? Então, é uma doença de mulher jovem. E como faz diagnóstico? Porque, claro, você está falando aqui de muitas situações, podem acometer até diafragma, intestino. Então, na verdade, você pode ter sintomas outros que não só da questão da parte reprodutiva da mulher, né? A gente fala que os principais sintomas de endometriose são 5 Ds. Então, a dismenorreia, que é a cólica, uma cólica incapacitante. Às vezes você tem que perguntar para a paciente se ela, durante o período de que ela tem cólica na menstruação, ela vai para o hospital para tomar medicação ou que realmente ela fique incapacitada das suas atividades do dia a dia. Dor na relação sexual, principalmente na profundidade. Dificuldade para engravidar, pacientes que muitas vezes estão nas tentativas há mais de 1 ano e não conseguem. Também se tem alguma alteração de dor pélvica crônica, não só no período menstrual, mas fora dele também. Então, dores realmente importantes que a incapacitam, por exemplo, no mercado de trabalho. Precisa faltar. Precisa faltar, trabalho, exatamente. Né? Tá. Existe dá para dizer isso, né? Quando há o diagnóstico de endometriose, essa mulher já sofre com essa doença há alguns anos? Sim. O tempo de intervalo médio entre os sintomas e o diagnóstico pode ter até 10 anos. Uau. Porque realmente são queixas que às vezes são frustras e às vezes a paciente também não dá tanta atenção, não tem tanto tempo de consulta para conversar. Então, às vezes você demora para fazer o diagnóstico. E também tem que ter exames específicos, como ressonância, né? Um olhar atento para a gente chegar a esse diagnóstico. Você falou dos exames. Antes disso, o médico tem que desconfiar de endometriose. E essa é uma queixa que eu já ouvi de muitas mulheres que buscaram o atendimento especializado. Na cabeça delas já passava endometriose como diagnóstico, mas não é tão comum. Bom, se eu fosse essa paciente, eu ia falar. Se essa hipótese estivesse na minha cabeça, eu ia falar. Mas a maioria das pessoas não fala, porque o médico é a grande autoridade dentro daquela sala, né? Então, você buscou, fez a sua parte, e o médico nem cogitou. Então, assim, tem exames disponíveis, a gente vai voltar e falar deles, mas tem que passar pela cabeça do médico. E o ginecologista é um médico especialista de relativamente fácil acesso, né? O ginecologista ele tem que ser médico da saúde da mulher como um todo. A partir do momento que eu falo, nós menstruamos, nós já vamos a um ginecologista para termos esse contato. A consulta ginecológica ela tem que ser muito pormenorizada, precisamos ouvir as pacientes. E não achar que, às vezes, aquela queixa a gente passa batido. A mulher também tem que se sentir à vontade para conversar sobre isso na consulta, né? Eu sempre falo para as pacientes e para as mulheres, achou que não foi ouvida, vai para uma segunda opinião, para um segundo médico, sabe? Porque ainda é muito comum a paciente, muitas vezes, falar de cólica e receber isso é comum. Ou ela mesmo perceber que está progredindo aquela queixa, mas ela vai se adaptando para, por exemplo, não faltar no trabalho, ou ela não deixar de cumprir suas atividades, né? Então, a gente não pode se conformar em perceber que está tendo alguma coisa estranha, mas a gente tem que ser ouvida. A mulher precisa ser ouvida. O ginecologista precisa realmente ter tempo de consulta para poder ouvir a paciente. E, a partir daí, levantar essa bola da endometriose. Levantou essa suspeita. Começa por qual exame? O exame físico, é importante examinar a paciente na consulta. Muitas vezes, através dos exames ginecológicos, como exame de toque vaginal, a gente já percebe aonde a paciente tem a dor, na profundidade da pelve, na profundidade da vagina. E ali a gente já pode ter uma suspeita, né? Já ter um sinal. Exames de imagem, o principal deles, a ressonância magnética, porque a gente consegue ver com detalhes alguns espaços da pelve, onde pode ter a endometriose, que pode comprometer o espaço entre a bexiga e o útero, que é a parte anterior, e a parte posterior entre o útero e o intestino, e órgãos adjacentes.
E mais específico também tem um ultrassom com preparo intestinal, que aí também a gente avalia melhor essa parte do comprometimento do intestino pela endometriose. Que é bem comum, né? Que é bem comum. Interromper a menstruação trata a endometriose? A gente sabe que o bloqueio hormonal para algumas pacientes que podem ter um grau leve de endometriose pode ter uma melhora dos sintomas e uma qualidade de vida, porque nem toda endometriose é cirúrgica também. Então, a gente fazer esse bloqueio hormonal pode sim, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida dessa paciente para ela ter um bom dia a dia dela. Às vezes a gente utiliza, por exemplo, pós-cirurgias para a gente conseguir ter tempo para ela programar uma gravidez, tá? Ah, então faz a cirurgia. Quando a paciente faz a cirurgia, a Faz gente o pode fazer um bloqueio bloqueio. para um tempinho, deixar tudo cicatrizar e depois ela pensar numa gestação. Tá. Então precisa de um acompanhamento assim, próximo. Sim. Ainda mais se ela quiser engravidar e... Exato. Então, assim, a gente precisa... A gente fala que dentro da ginecologia hoje em dia tem especialistas em endometriose, principalmente cirurgiões, porque a cirurgia ela tem um caráter de retirar todos os focos, né? E principalmente dar esse segmento depois, porque a doença, a gente pensa muito na endometriose, às vezes só pensando na pelve, mas vai ter toda uma equipe multidisciplinar também, com uma dieta adequada, né? Ajudar a fazer exercícios físicos, muitas vezes algum médico especialista, se a paciente tem as questões de infertilidade. Então, a endometriose é uma doença de um espectro, na verdade, não é só uma única coisa. O ginecologista é uma parte fundamental desse tratamento. Se a questão for cirúrgica, então você já falou, você trata aquele momento da endometriose, o que não significa que novos focos não possam aparecer. Exato. Mas como é a cirurgia hoje? A cirurgia hoje a gente fala pela via minimamente invasiva, então pode ser utilizado a via laparoscópica, que todo mundo conhece, que é a cirurgia por câmeras ou com as pinças bem longas, que a gente não corta a barriga, não faz aquela incisão muito grande, e principalmente pela cirurgia robótica também. Então são cirurgias que a gente consegue acesso à doença sem tanto corte ou com uma integridade da parede abdominal, e principalmente o pós-operatório é bem tranquilo. Quando a gente pensa em cirurgia de endometriose é para entrar e para realmente ganhar o jogo, tirar toda a doença possível, porque sim, às vezes as pacientes elas podem retornar com lesões num segundo momento. Mas uma cirurgia bem feita, uma primeira cirurgia garante que ela tenha um bom controle dessa doença ao longo dos anos. Então, você falou, não significa que fez a cirurgia, que não vai ter de novo. Uhum. Então, fez a cirurgia, depois novos focos apareceram, não significa que a cirurgia foi mal sucedida. Exato, não. Mas Algumas pessoas falam isso. Isso, o ideal é que seja feito por profissionais capacitados. Tá, precisa precisa passar por esses profissionais. E se de repente foram feitos com esses profissionais capacitados, não significa que foi uma cirurgia mal feita, vamos dizer assim, uma cirurgia não bem sucedida. Quando existem focos aí na parte gástrica ou no intestino, diafragma, equipe multi, tá junto? Bexiga. Exato. Às vezes, principalmente na parte da cirurgia, a gente entra com urologistas, porque pode ter endometriose na parte de bexiga, na parte de ureter. Se precisar mexer em intestino, o gastrocirurgião também entra para poder ressecar essa lesão. Às vezes, há necessidade de tirar um pedacinho do intestino e religar. É muito difícil o paciente que tem lesão intestinal sair com a bolsinha de colostomia, tá? Então, é uma equipe multi, sim. O ginecologista, ele é um ponto importante, mas precisa desses auxiliares, desses braços, porque para realmente tratar a doença. É uma cirurgia ginecológica, mas quando você encontra esses outros focos, então, Exato. Nada melhor do que ter cada especialista ali fazendo sua parte. Agora, quando essa mulher já tem sua família, sua prole, não deseja mais ter filhos e às vezes tem um acometimento mais severo, cogita fazer retirada de útero, por exemplo? Sim, a gente
preserva o útero quando a paciente tem o desejo gestacional. Então, cirurgia de endometriose não significa retirar o útero em pacientes jovens. Mas naquelas pacientes que já têm filhos, que já estão com a família formada e os sintomas e o mal-estar persiste, sim, a gente retira o útero, né? Mas retira os focos junto. Perfeito. Porque muitas vezes ela vai ter aumento, por exemplo, da menstruação ou intercorrências na época menstrual, que às vezes para ela, já que ela não quer ter mais filho, a gente pondera realmente a retirada do útero. Tá. E aí, uma vida praticamente normal, porque você vai fazer, vocês falam que entra em menopausa cirúrgica, é isso? Exato, porque você, como não tem útero, você não vai ter mais a esterilização da menstruação. A paciente deixa de menstruar. E aí vai ter um outro acompanhamento. Assim, a gente vai continuar seguindo essa paciente. Porque aí muitas vezes ela pode estar num período de transição para menopausa, aí vai ter outros pormenores dessa paciente que já tem, vamos dizer assim, já está mais no final da vida reprodutiva. Entrou na menopausa. Aqui eu vou imaginar uma mulher que fez durante a vida a cirurgia ali da menopausa, da endometriose, tratou, acompanhou, teve seus filhos, deu tudo certo, mas ela tem endometriose. Entrou na menopausa. E aí? A tendência é tudo isso reduzir? Sim. Mesmo os focos que estavam muito ativos? Às vezes eles podem, sim, até porque você vai, na menopausa você não tem hormônio. Né? Você não tem o estrogênio. Exato, né? Então você não tem o estrogênio e os hormônios que, vamos dizer assim, ajudam a endometriose a ficar em atividade. Tá? Então, no climatério, a tendência é que realmente esses focos diminuam, né? Então, mas, por exemplo, a paciente tem uma melhora da qualidade de vida por ela entrar no climatério. É um bloqueio hormonal natural. Perfeito. Hoje a gente já fala de um jeito diferente de endometriose, né? Então, já mais leve o acompanhamento, sem um peso, sem ser penoso. O que você percebe das tuas pacientes com relação a isso também? Mesmo quando é por conta da endometriose que a infertilidade está acontecendo, hoje é mais leve, sabendo das possibilidades. Hoje vocês são muito especialistas nisso, né? Sim. Como você falou, acho que tem um caráter mais leve. A informação, ela faz com que você desperte o diagnóstico e também faz com que você vá atrás, né, de um bom tratamento. Então, isso é encarado de uma maneira mais leve. Não tem mais uma sentença de morte, de você conseguir falar que a paciente não vai engravidar, porque você tratando a endometriose, as chances dela para uma gestação, sim, melhoram bastante, a qualidade de vida dela melhora e as pacientes, as mulheres se conversam, então também ela não se sente sozinha com esse peso da endometriose, né? E assim, quando a forma ela vai tendo a melhora dos sintomas, ela também vai tendo um resgate de se sentir bem, de repente um fator depressivo, ela vai melhorar a alimentação. Então tudo isso vai A doença traz outros impactos. Exato. E nada como melhorar esses sintomas, né? Ter mais qualidade de vida. Então, por exemplo, imagina uma vez por mês que você vai ter o seu ciclo menstrual, você realmente tem uma cólica incapacitante, que você não consegue levantar da cama, associado às vezes a muito sangramento, a sintomas como um cansaço, às vezes dor para urinar, dor para evacuar. Então você fica realmente com uma qualidade de vida muito ruim e às vezes isso é cíclico. Imagina isso num impacto muitas vezes psicológico. O paciente já começa, ai meu Deus, está chegando a minha menstruação, sabe? Às vezes a pressão de você ir para o trabalho desse jeito. Em março teve a homologação de uma lei, né, que é a lei da licença menstrual, que pacientes com diagnóstico, dentre eles a endometriose, que tem fluxo menstrual aumentado ou que tem cólicas importantes que a incapacitam no trabalho, elas podem ter a licença de não ir no trabalho nesse período, desde que tenha realmente um diagnóstico e isso muito bem colocado em pratos limpos, né? Então, tudo isso vai tendo impacto. Quando você tira a paciente dessa roda viva, você resgata ela. Você falou do fluxo menstrual. Para caminhar para o fim do bate-papo, um aumento súbito, repentino, em volume desse fluxo menstrual, isso pode
Às vezes, fala da dor, né? Pensar em cólica. Às vezes a minha régua é diferente da sua, né? Tá me doendo muito, mas eu aguento muito também, né? Exato. Pode ser uma questão, fluxo? A gente tem que pensar assim, saiu de uma normalidade, daquilo que você está habituada, presta atenção. A gente tem uma intercorrência que chama adenomiose, que é a infiltração do tecido do endométrio dentro do músculo do útero. Então, muitas vezes isso faz com que você tenha sangramentos uterinos aumentados e anormais. Pode andar junto com o implante de endométrio fora do útero, que é a endometriose, por exemplo. E outra intercorrência também que pode acontecer junto com essas duas outras entidades é o mioma. Então, aumentou o fluxo menstrual, né? Vai investigar. Então, cólica progressiva, dor progressiva, sangramento progressivo. Você está vendo que a coisa está fugindo do seu controle. Tem que prestar atenção. Muito legal, fico alerta. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Michele Pena. DRA Michele, 2 L's e E no final, Pena com 2 N's. E o WhatsApp é 11 9 7523 6990. 11 9 7523 6990. Doutora, volte sempre, adoro te receber aqui. Um prazer foi meu, Denise. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Tchau, tchau.